Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos em mais uma edição do nosso Pódio da Costa, sempre no oferecimento da Previgar Proteção Veicular. Precisou de proteção veicular? Você pode contar com a Previcar, mas sem dúvida nenhuma. Bem, hoje eu estou recebendo com muita satisfação um profissional que não bastasse o profissional que é, dedicado ao esporte, dedicado à mídia de um modo geral, seja no rádio, seja através também do próprio jornalismo impresso. Ele é um grande parceiro, um grande amigo. Tive a oportunidade, tive o privilégio de trabalhar com ele também em emissora no Rio de Janeiro, né? E hoje, para nossa satisfação, ele que também é um grande dirigente esportivo. Vamos falar ex-dirigente esportivo, porque quem, sabe, exerce uma determinada função e é vencedor, nunca deixa de ser, né? Meu amigo Tadeu Sérgio, que prazer recebê-lo. Tudo bem, Tadeu? O prazer é todo meu e uma grande oportunidade da gente, nessa grande rádio, importante rádio da região dos Lagos, a gente poder fazer um depoimento para gerações futuras. Verdade. Isso é que é o mais importante. Porque a geração nova pouco sabe do passado. Isso. Aliás, é um defeito do nosso país. Nós não temos memória. Memória. A Globo, quando fez, a TV Globo, quando fez a matéria dos 50 anos sobre a guerra, né? Eu sei que eles faziam toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta na televisão. A Globo conseguiu imagens em TVs da Itália, em TVs da Europa, de outros lugares, do Uruguai, e nós não temos imagens daquela época. Imagens que a Baía de Guanabara estava toda com minas contra navios. Então, eu estou trazendo isso à volta porque é uma falta de identidade. Nós somos um país que nunca levamos em consideração. E é muito importante, não só eu, mas como outras pessoas, principalmente da cidade, que ainda estão vivas, que venham participar de um podcast tão importante para Araruama e para a região dos Lagos e principalmente para todo o estado do Rio de Janeiro. Que legal, obrigado, Tadeu, por lembrar isso, mencionar isso tão importante, a questão da memória. Mas falando em memória, você, por exemplo, militou durante muito tempo no rádio. Foi lá que você começou a carreira? Eu comecei na rádio, antiga Rádio Vera Cruz, que era uma rádio católica, onde o chefe era o Evilásio Duarte, um pernambucano. E todo mundo que pretendesse ser radialista esportivo, ele começava por ali. Ali era a escola. Dali saiu o Brandão, você lembra? Exato, Brandão. Quem não se lembra? Dali saiu Kleber Leite, dali saiu o Washington Rodrigues, dali saiu o Fernando, que trabalhava com o Kleber Leite, dali saiu o falecido português da Rádio Globo, agora eu esqueci o nome dele, que era o português, morava em Copacabana. Daqui a pouco, se eu me lembrar o nome dele, porque o tempo passa, a cabeça também vai diminuindo no arquivo, né? Opa. E dali eu comecei fazendo reportagens. Ao mesmo tempo, eu resolvi entrar na faculdade Faixa de jornalismo. Hélio Alonso. E também eu fui para o jornal Última Hora, onde eu chefiava. Naquela época não existia chefe. Eu era o coordenador da página de esportes do Última Hora. Ou seja, tudo que falasse a respeito ao esporte era com você, você era o responsável. Eu ficava sentado lá na sala, montava, botava, tirava, melhorava algum texto, piorava, mas a montagem toda, quem dava o feedback para botar para imprimir era eu. E tem uma coisa interessante, lá naquela época, me apareceu um rapaz pedindo para fazer estágio. Se apresentou um garandão, quem te mandou? Não, meu pai é amigo do seu
primo. Meu primo era o redator-chefe do Correio Brasiliense. E os pais, o pai dele era amigo do meu primo. Aí meu primo mandou, nem me falou nada, mandou que ele viesse me procurar. Sim, sim. Para coordenar o caderno, para fazer, tentar fazer um teste lá comigo. Até porque foi meu primo que me colocou ali na última hora para tomar conta do caderno de esporte. Aí eu perguntei ao rapaz, qual é teu clube? Aí ele, teu time, ele virou assim, eu sou Fluminense. Fluminense? Aí ele falou, é. Eu falei, pronto. Faz o seguinte, amanhã você traz a sua carteira, que a gente você vai começar cobrindo o América. Ele morava na Tijuca e você vai cobrir o América. Porque naquela época, todo mundo que se metesse no futebol queria trabalhar, ia fazer cobertura no América. Ou se tivesse que fazer uma locução, faz o jogo do América. Era sempre assim, tudo o América era a escadinha para chegar nos outros clubes. E esse critério era usado pelo fato do América, na época, ser uma espécie de segundo clube no coração do torcedor? Também. E tinha sempre excelentes esquadras para disputar. Aí esse rapaz não durou 6 meses lá comigo, ou talvez 6 meses. Aí ele foi para o Jornal do Brasil. Infelizmente, ele veio a falecer naquele voo lá da Chapecoense, que é o Paulo Júlio Cleman. Paulo Júlio, começou lá na última hora, dali foi pro Jornal do Brasil e foi crescendo, profissional crescendo. Incrível e um caráter também muito maravilhoso. A pessoa séria, correta. Exatamente. Mas quis o destino. Foi em 2016, novembro de 2016, para sermos mais exatos. Lá perdemos também o presidente da Federação de Santa Catarina. E perdemos também o grande Mário Sérgio, né? E também Caio aquele Júnior. Repórter, o Caio Júnior, que eu indiquei para ele, foi para o Vitória de Guimarães, quando eu trabalhava lá em Portugal. Me lembro que o Caio Júnior trabalhou no Vitória de Guimarães. E também tem aquele Sherman. Sherman também, Vitor Sherman. Vitorino Sherman. Saudoso. E tem um parente dele que é lateral direito do Santos. Hoje. Tem, exatamente. Isso mesmo. Tem um parente dele. Lá no Santos. Bom, e aí, esse foi o seu começo. Agora conta pra gente um grande momento seu, por exemplo, militando no rádio. Rapaz. Marcante. No rádio, eu não posso retornar isso assim para você. Você cobriu Copa do Mundo, né? Eu sei disso. Você cobriu Copa do Mundo. Mas eu não era rádio. Na época da Copa do Mundo, você estava pelo jornal? Pelo jornal. E o meu maior amigo, sabe qual era? O Telex. Imagino. Não tinha celular, não tinha... Passava fax, não tinha nada disso. Não tinha internet? Não tinha, era Telex. Por exemplo, lá na Fórmula 1, a gente ficava numa sala, uma gaiola enorme de vidro, a gente só via o carro assim, ou então você ficava olhando para a televisão. Só. E quando acontecia um acidente, aí a gente tentava se virar, como foi o caso do acidente na semana da morte do Ayrton. Sim. Teve um acidente com o Rubens Barrichello. A gente não sabia o que falava. Aí você, jornalista, o que é? É perguntar. Isso, exatamente. Pergunta. Tudo é pergunta. E depois você veja a resposta. Aí nós fomos lá para o hospital. Não deixaram a gente entrar. Nós ficamos lá de fora, na guaritazinha ali. Aí o Ayrton Senna acabou o treino, entrou. Ayrton Senna entrou, foi lá para dentro. Voltou e disse para a gente que... Não, está tudo bem. Ele teve um problema no braço... um pouquinho no pescoço, mas está legal, está legal. Então, a gente ficava com o fax, com o Telex, aliás. Telex a gente passava tudo. Eu fazia uma fita única e passava ela para três locais. Passava para Brasília, passava para Santa Catarina e passava para o Rio Grande do Sul. As fotos eu não me lembro, eu sei que as fotos ia pelas agências de notícia, eu não sei qual era o sistema, a gente nunca sabia de sistema de foto. Não é como é que é hoje, o repórter hoje tira uma foto, manda no Zap, já sai lá na China, tudo muito rápido, né? Tudo muito instantâneo. Mas naquela época não. Dependia de France Press, aí por aí, depois do Telex, aí veio o fax.
Mas mesmo assim não se tinha fotos, não se fazia fotos. Melhorou um pouco, mas nem tanto. Melhorou um pouco, porque aquele fax, aquilo, a gente tinha sala de imprensa, você imagina 10 caras passando fax, 10 máquinas, na cabeça da gente, a gente ficava zonzinho com A aquilo. sala de imprensa devia ser uma loucura nessa época, né? Sala de imprensa? Vários fax, vários telex, o mundo inteiro transmitindo. O mundo inteiro. Era prazeroso cobrir Fórmula 1, cobrir o automobilismo de um modo geral, Tadeu? Era muito bom, era muito bom. E, ao mesmo tempo, triste quando morria alguém, né? Ah, sem dúvida alguma. E foram vários os profissionais, os pilotos que deixaram... Agora, você falou assim, eu tive vários momentos no esporte de transmissão, mas um que eu possa me lembrar, eu tenho dois. Ironicamente, mas são dois. Eu estava em Bangu. O Bangu jogava com... Não me lembro com quem. Um time pequeno, que já às quarta-feira, quinta, tudo tinha jogo de time... Porque era campeonato, não é torneio que é hoje não. Então, todo mundo jogava contra todo mundo. Mesmo. Todo mundo contra todo mundo. Aí nós fomos fazer um jogo lá no Bangu com... Não sei quem. Acho que era com Campo Grande. Bom, aí... locução, Oswaldo Batista. Oswaldo Batista, irmão do também saudoso Orlando Batista. Comentário, Ademir Queixada. Ademir Menezes Queixada. Ademir Menezes. Reportagens, Maurílio de Souza, o elétrico. Olha, aí, que equipe, hein? 20 minutos do segundo tempo, eu estava numa ponta, o Maurílio estava na outra. Sim, sim. Não, o Maurílio estava na substituição ali, quando não entra alguém. Aí, ele falou assim, Oswaldo, vai Maurílio, vai entrar um puta negão no Bangu, Luizão, camisa 14. Pô, o cara falou isso no ar naquela hora, era um absurdo. Aí eu tenho isso guardado naquela época. Naquela época. O outro foi um jogo que eu estava trabalhei na preliminar em São Januário. E o jogo de cima foi Vasco e Londrina. Ali do lado da cabine de rádio, que você tinha que subir aquelas escadarias, tinha uma árvore enorme ali. Aquela árvore estava cheia de gente, ela balançava para um lado e para o outro. E é o jogo do Londrina, Oswaldo Batista, Roberto Mércio e o Queixada. Comentários, dois comentaristas e o coisa. Aí o Orlando Batista, a bola para Guina para Paulinho, Paulinho para Roberto, atirou, entrou, é gol. Aí o Edir Lemos estava atrás do gol, gritou assim, Guina, alô Edir, não se intrometa, é gol do Vasco, bota no meio Rufino. Pô, eu estava dentro da cabine, que não tinha lugar para assistir o jogo, e eu não podia... Não podia rir. Pô, não podia nem espirrar. Rapaz, foi um momento muito interessante. E para quem não sabe, o Guina foi um jogador que o Vasco da Gama tinha contratado junto ao Comercial de Ribeirão Preto. O Guina e o Paulinho. Guina e Paulinho, os dois. Um meia atacante e um atacante. Centroavante. Mas, rapaz, foi dois irônicos, mas, pô, você está ali dentro da cabine e não pode falar, não pode fazer nada. Agora, eu queria dedicar esse podcast, algumas pessoas. Fazer uma solicitação, porque nós falamos antes sobre isso, você deixou muito claro que uma condição para estar aqui seria justamente render homenagens a pessoas amigas. Eu quero primeiro o meu amigo, doutor, meu médico de quase todo mundo em Queraruama, o doutor Paulo César Pereira, americano. Torcedor do América, grande americano. Conselheiro do América. Porque ele, Adail Raposo, que foi presidente do Rubro. Saudoso Adail Raposo. Saudoso Adail Raposo. Eles foram muito importantes na minha tarefa aqui, que eu abracei o Rubro, porque eu participava dos conselhos arbitrais da Federação e da CBF. E o Tribunal da Federação recebia muitas denúncias de clubes que não pagaram indenização do jogador, não pagaram o 13º, salário atrasado. Quem julgava era o Tribunal da Federação, não era a Justiça do Trabalho.
E todos aqueles anos que eu cobria lá a federação, eu já tinha um chamego aqui em Araruama, porque meu pai tinha uma casa aqui, passei a vir aqui. E o Rubro foi o único clube naquela época que nunca deveu nada a ninguém. O Rubro foi o único que nunca deveu nada a ninguém. Teve processo nenhum na Federação de Cobrança de Salário ou coisa parecida. E teve um detalhe. No mês de outubro é o aniversário da federação. Estou falando isso para você, chegou todo a ficar arrepiado. Eu estava sentado, já ficava sentado do lado do Adail nas reuniões. E um dia, o presidente do Goitacás foi à tribuna no aniversário. Senhor presidente, Otávio Pinto Guimarães. Senhor presidente, eu recebo lá em Campos todos os clubes com o maior carinho, com água, com banheiro limpo, passeado, não sei o quê, todo conforto. Mas, senhor presidente, tem clubes aqui na federação que não podiam estar disputando aqui, não. Tem clubes aqui que são verdadeiros potreiros. Olha. Mas deu uma esculhambada. O atual presidente da federação, o Rubens Lopes, era o representante do Bangu. Aí ele pediu a palavra, falou, senhor presidente do Goitacás, o senhor tem que dar os nomes. Quem são os clubes que deixam a desejar. Aí ele virou e apontou para o Adail. O Rubro de Araruama é um clube. O Rubro? É. Olha. Aquilo lá é um chiqueiro, não é um clube de futebol. Aí o Adail sentado do meu lado, bateu com a mão na minha perna assim, 2 ou 3 vezes. Ano que vem ele vai conhecer o Rubro. Que Deus o tenha. E ele construiu esse estádio, que aí foi o Adail. E sabe o que ele fez? Convidou o Goitacás para inaugurar o estádio. Olha, o chamado tapa de luvas. Convidou. Então eu sou muito grato ao Adail. Paulo César, que fazia parte, era o braço direito dele no departamento de futebol. Um baluarte também. Outra pessoa que eu sou muito grato é Joel Batista. Saudoso e quando empresário eu perdi Joel um Batista. filho e resolvi morar aqui em definitivo, aqui em Araruama. Aí ele me deu toda a força. Me ajudou, empurrou, deu toda a coisa para que eu publicasse um jornal. Iniciativa de amigo mesmo. Foi. Aí eu falei, o Joel, não sei como é que eu vou arranjar anúncios. Não, você vai procurar os anúncios, os mercados, as coisas aí, pode usar o meu nome. Diz que eu mandei lá. E o que faltar para fechar o jornal para pagar, você me fala que eu te ajudo. Por duas edições ele me ajudou. Depois não precisou mais, que eu não precisava mais da ajuda dele para fazer. Mas foi uma pessoa muito importante. Muito bonito e muito querido, justo da sua parte. Esse reconhecimento. Querido, é um cara que faz muita falta à política de Araruama. Para quem não sabe, nos bons tempos da Rádio Costa do Sol, então AM, nós tínhamos um programa que era um debate diário em que o saudoso Joel Batista também participava da mesa de debatedores. É verdade. Eu também participei dessa mesa. Então, são 3 pessoas. Agora, na parte esportiva... Sim. Eu não posso deixar de falar os 2 caras mais importantes que eu tive na minha vida. Na vida de entender futebol. Um foi o Elba de Pádua Lima, o Tim. O Tim. Dirigiu, inclusive, a seleção do Peru. Ele tinha uma casa... Meu pai resolveu vender a casa aqui em Araruama. E aí comprou uma casa em Rio das Ostras, ali perto da Lagoa da Coca-Cola. Sim. E ele tinha uma casa de muro comigo, com a gente. Quando todo mundo ia para a praia, ele ia para a churrasqueira fazer angu, fazer não sei o quê. Aí eu ia e ele começava a conversar e eu assimilando. É a mesma coisa, o cara nunca cozinhou, mas fica do lado da mãe e da tia vendo ela cozinhar, você acaba aprendendo. É inevitável, acaba aprendendo. E aprendi. Aí, o Pinheiro, eu ficava lá nos treinamentos fluminenses, e eu vi o Pinheiro, por exemplo, o Tadeu, zagueiro,
que o Roberto Dinamite não conseguia passar por ele. Quando chegou lá para o Infanto Juvenil do Fluminense, o treinador do infantil, que não tinha juvenil, era Infanto Juvenil, qualquer coisa assim. Sim. Aí e o Pinheiro ficava na arquibancada, vendo o treino do time debaixo dele, que não era dele, era o Faria, José Faria. Você lembra do José Faria? Opa, quem não lembra? Foi até técnico lá ali aquele país da África que faz divisa com Portugal. Bom, aí ele mandou, não passou no teste o Tadeu. Aí o Pinheiro, vem cá, menino, quando é que você vai voltar a treinar aí? Não, eu não passei, fui liberado. Mas você não, você se apresenta, não sei quando, depois da manhã, não sei o que, no treino do Júnior comigo. Agora eu vou contar uma coisa para você, que você se lembra disso, que se torna ridículo fazer isso hoje em dia. Mas o Fluminense ali na Laranjeira, ali tinha um poste de pau e tinha uma forca. E nessa forca a bola ficava pendurada. Esse garoto ficou ali uns 3 meses treinando só pular em posição para cabecear na bola. Hoje isso não existe mais. Não existe mais. Ridicularizam se fizer um troço desse. Exatamente. Aí ele não passou nem pelo juvenil, porque viram ele jogando no futebol de salão da ABB da Lagoa. Ele pulou uma etapa. Ele pulou uma etapa com o Pinheiro. O Pinheiro trouxe ele e botou ele ali. Aí, quando o Edevaldo chegou lá no Fluminense, veio de Campos, indicado pelo irmão dele, que era o apelido Gato, que era o cara que ficava correndo atrás de jogador, o Edevaldo não sabia cruzar. Lateral direito, Edevaldo lateral direito. Aí ele pegou o Zé Roberto Ávila, que era o preparador físico, e o Edevaldo ficava de uma lateral do campo até chegava ali, tinha um obstáculo, ele tinha que cortar para cá e bater com o pé esquerdo para dentro da área. Ficou ali também bastante tempo treinando. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele virou para mim e falou num dia, Tadeu, lateral tem que saber cruzar. Eu sempre ouvi isso dos bons tempos do futebol. Se não souber cruzar, não adianta. Tem que saber cruzar. E aí foi o motivo pelo qual eu corri atrás do Branco. Aí é que entra uma história que eu acho linda, eu acho espetacular e que você, torcedor do Fluminense principalmente, primeiro é importante lembrar que nós estamos sempre em nome da Previcar Proteção Veicular, tá bom? Um grande abraço a toda a equipe da Previcar, meu carinho, e precisando de proteção veicular, Previcar, tá bom? E então, o que acontece? A história sua envolvendo o seu trabalho com o Fluminense, por si só, é linda. É linda. E, ao mesmo tempo, é fascinante porque você é responsável por um momento espetacular, não só do Fluminense, como do futebol de um modo geral. Conta pra gente essa história. Olha, eu sempre tive ligações com o Fluminense. Minha família, meu tio, marido da minha tia, irmã de meu pai, ele é um dos fundadores do clube. O título de sócio proprietário é número 841, que eu herdo esse título. Perfeito. Então, desde que eu nasci, eu fui criado dentro do Fluminense. Um Fluminense completamente diferente dos dias atuais. No que se diz a frequência do clube. Porque naquela época, o Fluminense estava a 4 quadras da capital federal do país. Muquirana, o baixo clero, não frequentava o Fluminense, nem o Botafogo, nem o Vasco, porque as pessoas precisam ter um aporte financeiro para pagar uma mensalidade. Perfeito. O Gilson Nunes foi ponta esquerda do Fluminense, veio do América, foi para o Vasco, do Fluminense.
O Gilson Nunes sempre falava comigo, pô, Tadeu, como era bom jogar no Fluminense. Olha. Todo jogador que não estava no Fluminense tinha loucura para jogar dentro do Fluminense. Sabe por quê? O Fluminense pagava tudo em dia, o Fluminense não tinha problema, o Fluminense era um clube organizado. Chegava em dezembro, Tadeu, a gente tinha que pegar a caderneta de vacina, ir na secretaria na semana do Natal, apresentar que você está com a sua vacina em dia, e a gente ganhava uma cesta de Natal, que você não tem ideia o que vinha dentro da cesta de Natal. Gilson Nunes está vivo aí hoje. Gilson Nunes. Ele falou isso para mim várias vezes. Então o Fluminense era um clube, todo mundo dizia que era de elite. Era de elite porque está a 4 quadras da capital federal. Lá só tinha ministro, só tinha galote, só tinha não sei o quê. Não tinha gente dura. Ou seja, o time se mantinha mesmo, era com a mantido arrecadação social. É. O time não existia canetão, Coisas essas coisas. Nós tínhamos lá o teatro que recebeu inúmeros cantores, até o Johnny Metz que veio dos Estados Unidos para cantar no Fluminense. Então, em 80, desde que o Fluminense foi fundado, de 3 em 3 anos muda o presidente. Todos os presidentes foram campeões carioca. No último ano do Silvio Vasconcelos, 80, quase que o Fluminense não leva o título. Ia ser o primeiro presidente a não ganhar título no seu mandato. Que história. Mas aí ele conseguiu ser campeão. Com aquele time, Paulo Goulart, Edevaldo, Tadeu, Edinho, e Rubens Galaxy, Gilberto, Mário, e Delei, Gilberto e Mário. Isso. Entendeu? E na ponta direita era Robertinho, Cláudio Adão e Zezé. Olha que memória. Esse time, o Fluminense, foi campeão com Silvio Vasconcelos. Que todo mundo dizia que o coração dela era rubro-negro, que era presidente do Flamengo, que era torcedor do Flamengo. Mas deu o título. Aí veio o Silvio Kelly, campeão de natação, ganhou tudo que é título que foi pelo Fluminense de natação. Exatamente. Muito ligado ao Jean-Marie Faustin de Godefroy de Avelange, João Avelange. Belga. Se fosse o presidente do Corinthians, dizia que ele era belgicano, né? Belgicano. Boa. O Matheus. Bom, aí nós tivemos o ano de 81, Rafael de Almeida Magalhães, o vice de futebol, que queria acabar com o bicho. Achava que bicho não era coisa de futebol, era uma exploração. Queria que o jogador recebesse um bom salário e, se fosse campeão, tivesse um prêmio. Menos o bicho. E assim foi a primeira bomba na gestão dele, que ele renovou um contrato astronômico com ponta direita ao Robertinho. Isso foi manchete e tudo quanto é jornal. E a oposição dentro do clube batendo. Dando porrada. E o time, em 81, foi uma bomba. Porque nós não tínhamos lugar para treinar, porque tinha um circo dentro do campo. Isso que eu achei curioso, você me contou em off essa história do circo. O circo foi feito para o Réveillon, pelo aquele, esqueci o nome do carnavalesco, que eu falei ainda agora aí contigo. Joãozinho 30. Joãozinho 30, saudoso Joãozinho mais 30. O filho do Orlando Batista, o Luiz Orlando. Alugaram aquilo, prometeram fortunas ao Fluminense, o Réveillon. Pô, você está no Rio, você acha que alguém vai sair da Copacabana, da praia do Flamengo, não sei o quê, para ir dentro de um circo, dentro do Fluminense? Foi um fiasco, um prejuízo, não pagaram nada. Aí pediram para prorrogar até o Carnaval, para tentar faturar alguma coisa. Conclusão, o Fluminense ia treinar em Deodoro. O treinador era o Dino Sânia. Dino Sânia, careca Dino Sânia. O treinador Dino Sânia. Aí nós íamos treinar lá em Deodoro, às margens da Avenida Brasil, onde você passa de vez em quando, tem os cavalos do exército, os caras estão jogando hóquei, não sei o quê. Ali, aquilo tudo ali é cemitério de carros e veículos da Segunda Guerra Mundial. Estão tudo enterrado ali. Aqueles carros velhos que vêm, tudo foi enterrado aí. Por cima meteram terra e ali os cavalos ficam cavalgando, tem competições, tudo ali naquela área ali. E tinha um campo de futebol, nós íamos treinar ali. Aquele time começou treinando ali. Dali foi treinar em Xerém. Chegava em Xerém,
nós tínhamos um ônibus chamado Tubarão. Tubarão. Que era aquele modelo antigo da Ciferal que fazia a cometa, que era todo de alumínio. Perfeito, perfeito. Aí a gente saía do Fluminense, ia lá, passava o dia lá, comia numa pensão, eles dormiam debaixo da árvore, no chão, dentro do ônibus, para fazer a segunda etapa do treino de tarde. A imprensa não gostava, porque eles saíam de lá 6h30, corrido, com um trânsito desgraçado. Imagine. Para chegar na redação para fazer a matéria, porque naquela época não tinha fax, não tinha zap, não tinha nada disso. Você tinha que ir correndo para chegar lá. Era uma corrida contra o tempo. Então eles ficavam muito pau da vida, porque quem vai a Xerém, quem está no centro do Rio, vai a Xerém ou vai a Barra, perdeu um dia de vida, porque tudo é distante. Muito complicado. Aí esses garotos começaram a fazer ali. Agora, então, o primeiro jogador daquele elenco, Paulo Vitor. Quem indicou Paulo Vitor? Foi teu amigo aqui. Como que foi isso? Eu já estava há 2 anos, naquele ano 78, 79, acompanhando o Taça São Paulo e acompanhando uma Copa Gazetinha que tem no Espírito Santo. Famosíssima. Essa Copa, por que eu fazia isso? Porque eu estava com o coronel Calomino, que era da Escola de Educação Física do Exército, eu estava com ele montando todo o esquema para a gente produzir, o diretor era o Nilson Matos, para a gente produzir o campeonato, a Copa Rio de Futebol Juvenil Sub-17. Que você, ao lado do Nilson Matos, é um dos criadores. Araruama aqui, sempre teve sede aqui. Sempre sediou. Bom, aí a gente ia lá para o Exército e depois vinha fazer. Então o time, a formação do time começa com Paulo Vitor. Paulo Vitor. Eu estava lá em Vitória e assisti um jogo à noite. Não tinha nada a ver com a minha função, minha ida lá, mas eu assisti um jogo lá no campo da Desportiva. E eu não sei, até hoje eu não sei. No outro dia eu falei com o Paulo, ele falou que foi o Vitória. Eu não sei se foi o Vitória ou foi o Rio Branco. Estavam jogando. E eu vi ele jogando. Me chamou a atenção a postura dele, a elegância, porque goleiro tem que ter porte. Exatamente. Se não tiver porte, não transmite confiança nenhuma para os colegas em campo. Aí eu cheguei no Fluminense, estou lá no Fluminense, aí vem o Graúna. Eu falei, Graúna, eu vim lá agora do Espírito Santo, rapaz, tem um goleiro bom lá, cara. O goleiro nosso era o Paulo Goulart. Paulo Goulart, exato. Aí ele virou, que faleceu o ano passado, ele virou para mim e falou assim, como é o nome dele? Olha, é Paulo Vitor, ele joga no time tal. Mas é bom, rapaz, ele é bom, ele tem estampa, tem postura de goleiro. Postura de goleiro que é importante. Eu só vi o jogo e fez umas defesas lá difíceis. Ah, deixa comigo. Eu tenho uns conhecidos lá, o Graúna, Newton Graúna, eu tenho uns conhecidos lá e eu vou dar uma checada. Chegou no final do ano, novembro, dezembro, não sei o quê. Estou lá no Fluminense, chegando lá. O Graúna vira para mim. O teu goleiro está chegando aí. Falei, que goleiro? Já nem lembrava mais. Nem me lembrava mais. Pô, aquele goleiro que você falou lá de Vitória, não sei o quê. Você foi lá ver? Não, meus contatos disseram que ele é bom, me tive as melhores. 3 pessoas sem saber, eu perguntei e eles fizeram elogio. Já acertei, ele está vindo. Está chegando, não sei se estava chegando naquele dia, mas não sei o quê. Então, o primeiro jogador dali que montou aquele time foi o Paulo Vitor. Começou com ele. Aí nós começamos a reunião que nós tínhamos. Rafael de Almeida Magalhães, vice-futebol, Nilson Matos, diretor, Tuneca, vice de futebol, diretor de futebol, Munir Bacil, o supervisor era o Emilson Peçanha, e eu era um ministro sem pasta. Mas eu participava de tudo, dava todas as opiniões. Aí eles falaram assim, o Rafael falou assim, Tadeu, a gente precisa descobrir um cabeça de área.
porque o Rafael enxergava futebol como pouca gente. Aí começa o garimpeiro Tadeu Sérgio no futebol. Ele virou e falou assim, nós precisamos descobrir um cabeça de área, porque o Delei não é cabeça de área. O meio-campo era Delei era mais de criação. Delei, né? Gilberto e Mário. Delei, a origem não, dele ele não tem força para dar... combate. Primeiro combate, né? Né? Combater e sair distribuindo depois. Então, nós precisamos contratar um cabeça de área. O Arnaldo Santiago, que era um médico da seleção, falou de um jogador lá do Ceará, queria que você fosse lá dar uma olhada. Porque o que eu fazia? Eu viajava antes para saber se o cara era cachaceiro, se cheirava, essas coisas. Porque senão a gente contratava um problema. A vida pregressa do atleta. Contratava um problema, e não uma solução. Que às vezes tem caras que é mulherengo, que bebe demais, cria problema extracampo. Problema, cara. A vida extracampo é importantíssima. Eles não queriam padres, mas a gente tinha que ter pelo menos um atleta com comportamento. Mas eu já vinha há uns 2 anos, 79 e 80. Eu vinha desde 80, nós estávamos em 81 para 82, para mudar o time, 81 para 82. Aí eu vinha observando. Um dia eu estava sentado na tribuna do Maracanã, Geraldo Borges, da Rádio Nacional, Geraldo Borges, Roberto Mércio e Geraldo Carlos, assistindo Fluminense e Paysandu. Aí o lateral direito do Paysandu passava do meio do campo, ele não ia para a linha de fundo. Ele fazia a diagonal entre o lateral esquerdo do Fluminense, entre o quarto zagueiro do Fluminense e o lateral esquerdo. E umas 3, 4 vezes ele chegou na cara do gol do Fluminense. O Geraldo Borges virou para mim e falou, porra, esse cara, se não tiver boletado, que antigamente os caras tomavam bolinha, né, para não dormir, aquelas coisas. Se esse cara que tinha uma fama, que jogador do Nordeste tomava bolinha, se esse cara não está boletado, ele joga muito. Aí eu passei a acompanhar os gols da rodada. Aí o que acontecia? Sempre os gols do Paysandu, 80% era jogada aqui. A participação dele na jogada. Do Aldo. Aldo, lateral direito. Aí eu já ligava, Nilson, tu viu os gols? Aí você viu aí o lateral? Aí nós enchemos o saco do Dino Sano para trazer ele. Eu quero saber nada de Aldo, aquele é meio italiano, né? Eu quero o Ney Dias, que era o lateral do Flamengo. Aí o Fluminense, nós trouxemos o Ney Dias, mas trouxemos o Aldo. O Aldo ficou 1 ano na reserva. Olha. Porque o jogador também, quando vem do Norte, Nordeste, ele custa se adaptar aqui. A alimentação é completamente diferente, entendeu? Eles quase não comem carne, comem peixe. Isso. Entendeu? E muita pouca verdura, legumes, come mais mandioca, essas coisas, abóbora. A comida deles é muito diferente, até se adaptar. Isso. Aí eu fui lá, fiz essa viagem, eu falei, eu vou na condição de eu ir lá em Belém. E vou lá em Fortaleza, lá no... como é que é o nome? Vou em Fortaleza para ver esse jogador, vou passar lá em Recife para ver um meio-campo Denô do esporte. Eu dava as cartas e eles acreditavam muito em mim. Muito bom. Aí eu fui a Manaus, que indicaram o tal de Gilmar Popoca. Gilmar Popoca. Aí eu fui lá, o cara canhoto, não é isso que nós precisamos de um cabeça de área. Aí fui a Belém, assisti o Paysandu e Tuna-Luz. Que na época era um clássico lá. Um clássico de lá. Tuna-Luz era tudo da portuguesada. Exatamente. Camisa verde, faixa branca, tipo Vasco. Aí eu cheguei lá, fui assistir o jogo. Não, o jogo foi no domingo. Eu cheguei no sábado, eu já tinha entrado em contato com o presidente do Paysandu, Francisco Erce, ele era dono de uma caderneta de poupança, lá em Belém. Eu liguei para ele e falei, olha, o senhor pode me receber? Não, eu só venho na minha casa amanhã, 10 horas da manhã. Aí eu fui na casa dele, 10 horas da manhã.
Olha, para o Fluminense nós temos interesse de levar o Aldo, mas o senhor sabe a dificuldade que é dinheiro. A gente só tem dinheiro se vender jogador ou se no final do ano o time disputar campeonato, encher Maracanã, aí a gente consegue ter dinheiro. Mas o que a gente pode fazer para levar o Aldo? Faça a sua proposta. Olha, o senhor tem aí o zagueiro Ademilton, que é nosso, que está emprestado. O senhor tem um meio-campo que é nosso, chamado Roque. E o senhor tem um goleiro nosso emprestado aí, que é o Mário. O que eu proponho? A gente libera esses 3 jogadores para o senhor, liberamos um lateral direito chamado Zezinho, nosso Zezinho, liberamos um Samuel, um cabeça de área, que é nosso, que veio do Madureira. Não liberamos, emprestamos o Samuel. Correto. E emprestamos o goleiro Braulino. E te dou mais uma quantia em dinheiro. O que pode ser essa quantia? Vamos dizer que fosse hoje. Ele falou assim, 200 mil. Eu falei, então tá bom, tá fechado. Então a gente vai deixar esses jogadores todos aí e a gente te dá 200 mil. Vou ligar hoje para um diretor, vai vir um diretor do clube oficialmente para fechar o negócio, chama-se Munir Bacil, que ele é diretor, e combinar com o senhor o pagamento tudo. Segunda-feira ele deve estar aí já. Deve vir amanhã ou depois, porque daqui eu vou para Fortaleza. Aí o que aconteceu? Fomos para o jogo 1-1. Esqueci. De repente, a mulher vem, onde nós estávamos sentados na poltrona, e falou, Chico, tem um telefone lá, você tem que atender, é lá de São Paulo. Aí ele foi lá atender, o Chico. Francisco S., presidente, presidente do Paysandu. Chico, a mulher chamou ele de Chico. Aí não demorou muito, voltou. Naquela época os telefones não ficavam do teu lado. Isso, exatamente. Na sala, não sei aonde. Aí ela foi lá e voltou. O Pedreira acabou de ligar querendo o Aldo, mas eu disse que já fechei com o Fluminense. Quem é Pedreira? É o Vicente Mateus. Pedreira. Ele tinha uma pedreira. Tinha uma pedreira. Ele chamava ele de pedreira. A família tinha pedreira. Quase por 5 minutos eu perdi o Aldo. Que veio a ser um ótimo lateral direito. Justamente. Fez história. Aí dali eu fui para Recife, atrás do Denor. Denor era um meio-campo excelente no Esporte Clube Recife. Cheguei lá, falei com o vice-presidente, que é esse deputado que foi presidente do PL, que elegeu... Luciano Bivar. Luciano Bivar. Eu acho que ele era o vice-futebol, acho que ele não era o presidente. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, não dá para fazer negócio, nós já acertamos o empréstimo dele para o Inter, porque ele teve uma relação aqui com a filha sabe esses coronéis de interior, e que fica manchada por nome da família, o cara vai querer pegar ele, não sei o quê. Não, nós emprestamos ele lá para o Inter. Mas o que aconteceu quando eu cheguei no aeroporto? Quando eu saí do avião, estou andando no corredor, quem é que vem correndo desesperado? O Wilton, que ele foi ponta direita do Fluminense, 70. Aí o Wilton correu, foi atrás. O que houve? Ele estava chorando. O que foi, Wilton? Tadeu, perdi meu filho Fernandinho agora lá na Bahia, porque ele era casado com a baiana, ele morreu afogado na piscina. Que loucura. Cara, aquilo, eu me dava muito bem também com o Wilton, aquele time do Paulo Amaral. Aí não fechei o negócio. Dali fui para Salvador. Cheguei lá em Salvador. Atrás, fui lá no interior, um clube chamado... Daqui a pouco o cara tinha um dono de uma empresa de ônibus.
esqueci o nome da cidade, que diz que lá tinha um quarto, tive uma informação que lá tinha um cabeça de área muito bom. E eu fui ver o jogo. O nome do cara era Zanata. Zanata? É. Mas olhei, não vi nada. Não era da Catuense, não? Catuense. Isso aí. Aí eu fui lá e não vi nada de interessante. Pô, mas vi um garoto, 18 para 19 anos, centroavante. Bom, cara, mas jogando fino. Aí eu falei assim, pô, eu corri, fiquei lá mais um dia, fui lá no escritório dessa empresa de ônibus falar com o dono. Escuta, eu queria ver se a gente pode prestar lá para o Fluminense o teu jogador, Ele falou, ó, esse daí só sai vendido e por muito dinheiro. Muito dinheiro. Não tem outra coisa, isso aí eu só vendo ele muito bem. Sabe quem era o jogador? Bobô. Sensacional. Bobô. Campeão brasileiro com a camisa do Bahia. Depois ele veio, jogou, teve passagem no Fluminense, que o Luiz Antônio Barbosa, aqui, que era o vice-presidente, que mora aqui no alto da Pontinha, tem uma chuteira dada pelo Bobô para ele tem lá guardada. Aqui lá. Era Aroma? Olha, que lá, privilégio. O Bobô deu uma chuteira. Bom, aí fui para ver. Eu era diretor de seleções da Federação Carioca. Existia de 2 em 2 anos o Campeonato Brasileiro de Seleções. Rio Grande do Sul, isso. São Paulo, Minas, não sei o que. Tinha 4 sedes. E eu era o diretor. O nosso treinador era o Joel Martins, do Botafogo. E preparador físico Edinaldo Patrício. E nós chegamos à semifinal. Aí a semifinal, nós fomos jogar no Acre, e a outra semifinal, o Rio Grande do Sul saiu de lá para jogar no Maranhão. Aí o que eles fazem comigo? Tadeu vai ver o jogo do Maranhão. Joel, vê o que tem lá, jogador, vê faz um perfil do jogo. Aí fui. Aí estou lá assistindo o jogo. Treinador do Rio Grande do Sul. O cara que eu mais ajudei no América quando ele chegou. Ivo Wortmann. Que foi um ótimo cabeça de área, chegou a ser zagueiro também, Ivo Wortmann. Aí eu fui lá. Andou lá no futebol, quer dizer, tentou no futebol espanhol, mas aí acusaram um problema no coração. Aquilo ali foi uma armação lá para ir Luiz Pereira. Sensacional aquilo, para não dizer o contrário. Inclusive teve um jornalista nosso envolvido nessa história. Deixe-me só lembrar de novo aos amigos, precisou de proteção veicular? Previcar, tá bom? Gente, nós estamos já na reta final aqui, mas esse ponto agora é o ponto X, que eu queria até uma espécie de homenagem mesmo a esse grande amigo que tem, esse grande desportista, profissional da mídia, ao mesmo tempo dirigente esportivo, porque esse é o ponto culminante do nosso bate-papo, o ponto que eu queria chegar, como é que você trouxe aquelas feras todas para o Fluminense? Agora vamos falar sobre isso. Então, acabou o jogo, o que me chamou a atenção? Pinheiro. Lateral tem que saber cruzar. Olha. Lateral tem que saber cruzar. O moleque que estava jogando lateral esquerda deu 4, 5 cruzamentos, todos na cabeça do atacante da seleção gaúcha. O cara não dava um passo para cá, nem para trás, nem para frente. A bola ia na cabeça. Aí você com aquele olho clínico, daqui a pouco você vai saber quem era esse lateral. Aí eu fui lá, acabou o jogo no vestiário, Rio Grande do Sul ganhou. Aí tu fala, ô Ivo, esse moleque aí, esse guri é bom. É titular não, tá jogando esse jogo que o outro... O Branco tem muita sorte, o nome dele é Branco. Eu já falei, né, com o Branco. Ele sempre fica um cara iluminado. Eu digo a ele que ele tem a estrela de Davi. Aí o Ivo falou, não, ele só cruzou, ele está jogando só esse jogo que o outro não está. Mas tem um lateral esquerdo muito bom lá no Sul, Tadeu, que é o Falcãozinho, que joga no Juventude. Então tá bom. Vim embora, fomos campeões, jogamos no Rio Grande do Sul campeão. Aí, Taça São Paulo de Juniores.
Os jogos eram em dezembro, não era em janeiro. Exatamente. Se lembra por que era em dezembro? Inclusive porque os jogos eram da Loteria Esportiva. Da Loteria Esportiva, exatamente. Que a Sport Press fazia os volantes dos jogos, era a Sport Press. Isso. Aí vinha os jogos passavam a ser em dezembro. Aí eu chego no dia 7 de dezembro no Rio, de 82. Não, 7 de dezembro de 81. Aí eu chego no Fluminense, aí o Rafael, quem estava lá? O Gilberto, meio campo. Mas Gilberto, eu já te dei um adiantamento 15 dias atrás. Como é que você quer outro agora? Ah, senhor, eu tenho 2 famílias. 2 famílias. Vou ver aquilo. Às vezes é muito migué, jogador dá muito migué para pegar dinheiro. Né? Tem 2 famílias, nada, senão eu já estava lá, enrolado. Aí o Rafael abriu a gaveta lá, deu um dinheiro para ele, não sei o quê. Porque aquele clube, os clubes não tinham caixa. Os vice-presidentes é que sustentavam o clube. Isso era no Vasco, no Fluminense, no Botafogo. Todos os clubes eram assim. O Botafogo tinha um Xistoniato, dono do maior entreposto de carne do Rio. Aí eu fui para São Paulo. Aí eu fui para São Paulo para ver. Tadeu, você tem que ir para São Paulo para ver o jogo lá. Eu falei, o Zanata não interessa. Não gostei de fulano, não gostei de Beltrano. Mas esse bobô não consegui. Ah, e tem outra coisa, fui no Vitória. E no Vitória me falaram de um garoto magrelo. Aí eu vi o treino lá, parecia uma enceradeira, de tão leve. Mas, rapaz, uma habilidade... Mas não era interesse do Fluminense. Mas eu tinha livre trânsito no departamento de futebol amador da CBE. Era o general Herá, o diretor. Eu falei, general, tem um moleque lá no Vitória da Bahia, o senhor precisa trazê-lo. Ah, mas tem que convocar. Não convoca não, traz, manda passagem, manda ele vir treinar aí com a seleção com o Jair Pereira. Depois vamos ver, porque às vezes lá ele joga muito, aqui não joga nada. Mas você traz, eu falei para ele, traz o general, traz, bota para treinar aí. É o Bebeto. Meu Deus. Depois virou uma guerra de Vasco e Flamengo querendo pegar o Bebeto. Isso. O outro jogador que também foi parar na seleção por meu dedo, tentando me lembrar o nome dele agora. Eu estava no campo do Bom Sucesso assistindo um jogo treino do Bom Sucesso contra uma empresa de ônibus, um jogo. E tinha um cabeça de área, rapaz, bom pra cachorro, rapaz, jogando, cara forte, novo, 18 anos, mas... Falei pro general, faz a mesma coisa, traz pra ver. E botou lá pra treinar lá e foi convocado. Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Depois chegou a jogar no Fluminense, de cabeça de área. Ele hoje, eu acho que é o treinador do Olaria. Se não me engano, é porque ele está no Olaria. Então, eu tive muita participação. Aí eu vou para a Taça São Paulo. Chego na Taça São Paulo, aí qual é o time que eu fui ver? Fluminense. Inter e Corinthians. Rapaz, no cabeça de área do Inter, jogando uma bola. O quarto zagueiro muito bom. Aí eu fui no vestiário, acabou o treino, fui no vestiário. O treinador era o Abílio dos Reis, que era meu conhecido também, e o Zeca Albuquerque, que era o preparador físico. Eu falei, como é que está a situação desse guri aí? Aí ele falou, Tadeu, eu não sei, tem que ir lá conversar com o presidente. Quem é que eu queria trazer? O Jandir. Cabeça de área de Jandir. Aí, cheguei no Rio, Natal, início de janeiro, e peguei o avião para ir para Porto Alegre. Cheguei em Porto Alegre,
O Homero Carvalheiro era o treinador do Juvenis, que era muito meu amigo. Eu sempre, aonde você for, alguém vai lá de Fluminense aí vai perguntar por mim aí no país. Que é muito bom. Todos me conhecem. Aí o Homero virou para mim e falou o seguinte: pô, tu espera que o Cláudio Duarte, o treinador do adulto, disse que só vai ficar com o Luiz Carlos Vinck, que o resto pode mandar tudo embora, que não serve para nada. Sabe quem era o time do Inter? O time do Inter, o goleiro era o Gilmar, o lateral direito era Ijuí, o back central era o Beni, que jogou no América, o quarto zagueiro era o Aloísio, e o lateral esquerdo, o Paulo Roberto, que jogou no Botafogo, fui até eu que indiquei para o pessoal do Botafogo, e depois jogou no Atlético Mineiro. Isso, exatamente. O meio-campo era Jandir, Jandir, Luiz Carlos Vinck e Dunga. A ponta direita era Borracha, o atacante é Décio Antônio, que é o maior artilheiro da ressacada de Florianópolis, do estado da ressacada, e o ponto esquerdo, o Tato. O Tato. Aí você trouxe a metade. Não, aí eu cheguei lá, não consegui. Quando eu cheguei, o Tato já tinha sido emprestado para o Atlético Goianiense. Aí eu fui, aí ele falou, espera que eles estão liberando o Jandir, estão liberando, não sei o quê. Aí o que aconteceu? Eu liguei para o Nilson. Nilson, aquele cabeça de área, eu estou conseguindo, ele está pegando a carta, tá liberado, nós vamos levar. Então tá bom. O que mais? Sei que não, por enquanto é só ele, sei que. E o Tato? O Tato já foi para Goiás, foi emprestado, não vai dar para fazer nada agora não. Aí o que aconteceu? O Nilson falou com o Rafael de Almeida Magalhães, eles conversaram com como é que é o nome dele? Com o Dino Sani. Não, quero dar direito, nada. Aí, não foi isso não. O Dino Sani ligou para o Dalegrave, presidente do Inter. Ô Dalegrave, que é esse tal de Jandir, hein? Aí ele disse, não, o papel já tinha assinado a liberação, ele pegou, rasgou, não liberou mais Jandir. Aí, o professor do Juvenil virou para mim e falou que a gente tem sempre umas pessoas que gostam de ajudar alguns garotos que sabem que não vai ter chance. E, rapaz, o que aconteceu? O homem cancelou a liberação do Jandir. Aí eu liguei para o Nilson. Para que você vai falar carinha de conversa fiada com o Dino Sani, pô? Amanhã o Dino Sani vai embora e ele não está sem o jogador, pô. Aí, o que aconteceu? Eles ofereceram um monte de jogador para o Fluminense. Tinham até um tal de Cigano na época. Cigano. Aí o Rafael virou e falou assim, olha, não quero isso não sei o quê. Mas aí o presidente do Fluminense estava fez uma negociação com o Inter, do Cláudio Adão ir para o Inter. Rafael, olha que o pessoal de palavra que existia naquela época. O Rafael emprestou para o Inter, aí a mulher do Cláudio Adão, a Paula, não vai, não vou, se mexeu lá, levou o Cláudio Adão para o Vasco. Ela não deixou ele ir para o Inter. O Rafael tinha dado a palavra, o que o Rafael fez? Eu vou te liberar pelo mesmo valor o Edevaldo. Lateral direito. Agora eu quero que você me empreste esse garoto aí, esse Jandir. Qual é o valor que você me faz pelo empréstimo fixado? Ele fez o mesmo valor que ele vendeu o Edevaldo. Aí veio, o Jandir veio. Veio o Jandir. Aí eu fui a Bagé pegar o Branco. Aí o Carlos Alberto Parreira, eu estava assistindo um jogo, treino da seleção amadora, lá na Urca. O Carlos Alberto Parreira virou e falou assim, esse garoto aí é muito bom. Ele ajeita qualquer meio-campo meio-campo de time de futebol. Eu falei, é mesmo? É. Cheguei lá no Fluminense, fui lá em cima do vice-futebol, o espanhol,
e falei para ele, fulano, o Parreira falou isso. Corre atrás. Pega a passagem lá de avião, vai lá para Porto Alegre para trazer esse jogador. Vai lá, checa como é que ele é, essa coisa toda. Aí eu fui. Aí procurei um jogador, é o René, que faleceu de Covid. René Weber. Eu falei, René, aí me disseram, ele está no apartamento que ele mora com os outros colegas lá, que ele está muito resfriado. Aí lá fui eu lá. René, quem é seu empresário? Não tem empresário. Então melhor assim. Eu estou vindo aqui por ordem do Fluminense. Eu sou do Fluminense, sou da direção, para perguntar se você quer jogar no Fluminense. Tem interesse? Eu disse, claro que tenho. Aí voltei. Quem é que negociou? Porque ali naquela época já era o Manuel Schwartz, já não era o Silva, presidente, nem o Rafael. E o vice-futebol era o Castro Gil, o espanhol, Antônio Castro Gil. Aí, quem é que foi, que era amigo pessoal, gaúcho igual, o que era do América, o médico, daqui a pouco me lembro o nome dele. Ele ligou e foi lá e fez as tratanças. Aliás, esse senhor, ele ajudou o Fluminense em duas coisas. A outra coisa foi lá quando trouxe o Leomir, que eu vi o Leomir na seleção, falei com coisa, mas na hora que ele tinha muita ligação com os presidentes do clube. Hildo Nejar. Hildo Nejar. Hildo Nejar é que ajeitou com o presidente do Inter e depois ajeitou com o presidente do Curitiba, que era o China, que foi campeão brasileiro. O apelido dele era China. É a troca do Leomir com o Lila. Lila, atacante Lila. Aí assim começou a montar aquele time do tricampeonato. Aí o Tato, quando voltou... Do empréstimo lá para o futebol goiano? Nem rescindiu lá, não sei o quê. Aí eu fui a Porto Alegre, ele pegou a carta dele, aí quando ele disse que vinha para o Fluminense, o homem rasgou outra vez, aí emprestou ele também com passe fixado. O René veio com passe fixado, o Tato veio com passe fixado, Jandir veio com passe fixado. Estava tudo de papel na mão, mas o Dino Santos foi o amigo do Dale Grave, né? Aí atrapalhou toda a negociação do Fluminense de trazer esses jogadores. Aí também tem o caso do lateral esquerdo, substituto do Branco, o Renato. Também foi uma indicação nossa para o Graúna, na época era o Graúna. E a vinda do Branco. Eu fui para Porto Alegre e fui no Juventude. Porque eu falei isso com o Graúna, com o Silvio, o Kelly e com o Rafael. Vocês vão me dar autorização para eu descobrir um lateral esquerdo. Mas por quê? Pô, a gente contrata Parraro, contrata Rubinho, veio um que veio do Corinthians, esqueci o nome dele agora. E no final quem é titular é o Rubens Galaxy. Aliás, fez 72 anos ontem, Rubens Galaxy. A gente tem que ter um lateral esquerdo. Aí então você pode correr atrás. Como o Ivo me falou que o do Juventude era um jogador já pronto, preparado, eu fui lá. Aí eu fui muito bem atendido pelo presidente do clube, Paulo Zunha, e passamos um dia maravilhoso, uma galeteria que eu nunca tinha visto na minha vida. E não se falou. Me falou, o cara ficou, não sei o quê. Peguei o ônibus, voltei para Porto Alegre, entrei no hotel, estou tomando banho, o telefone tocou várias vezes. Não atendi. Quando eu saí do banho, liguei a televisão, estava passando o último jogo do Brasil antes de ir para a Espanha, em São Paulo, com o Roberto Dinamite Salvaiado. Aquele dia, à noite, toca o telefone outra vez.
Eu fui atender. Sim, é Zunho, o senhor não pode vir aqui amanhã para a gente conversar, não sei o quê. Aí eu falei, não, hoje agora eu não posso não. Sabe por quê, doutor? Eu já estou com passagem, tudo, já indo amanhã eu vou para Bagé, para ver o garoto que tem lá. Porque antes de eu atender o telefone dele, eu ia entrar no banho, eu liguei para a rodoviária para saber quantas horas de viagem era dali até Bagé. 8 horas. Eita. Aí eu falei, não. Aí liguei para o aeroporto, tem voo para Bagé? Tem. Que horas sai? 11 horas. E quanto custa a passagem? Tanto. E quantas horas de voo? 1 hora. Que avião é esse? Bandeirante. Eu falei, vou nessa porra. Mas eu tenho que, eu vou ir agora. Não, só não precisa vir não, pode ficar tranquilo, dá seu nome. Pode ficar tranquilo que o avião está vazio, o senhor vai lá e não vai ter problema. Aí, desligo lá o telefone, estou vendo televisão, toca o cara do Juventude. Aí no dia seguinte fui para Bagé. Cheguei em Bagé, meio-dia. Peguei um táxi, fui para o aeroporto, Hotel Charrua, na principal praça de Porto Alegre. Qual a cidade do Sul, né, da Rio do Sul, que não tem alguma coisa com o nome de Charrua? Aí naquele cruzamento ali, fui no hotel, deixei as malas, tomei um banho, desci, tem um café, tomei um café ali, aí do lado uma barbearia. Aí entrei na barbearia. Falei, alguém falou, tem estrangeiro na cidade. Eles são os engraçados, os gaúchos. Senhor de onde? Eu sou do Rio. Tá. Vem cá, tem jogo domingo aí pra gente assistir? Tem um jogo assim, não sei o quê. E qual é o melhor jogador que tem aqui? Senhor, mas tem um jogador lá no Luiz Fernando, que é do Bagé, tá indo para Pelotas, já foi vendido, não sei o que. Só tem ele. Não, tem um guri, ele joga muito. Quem é? É o Branco. É bom mesmo? Bota bom nisso. Aí fui lá, no estádio da Pedra Moura, se não me engano. 3 horas da tarde. Aí aquela arquibancada, só tem uma arquibancada grande, comprida. Cheguei lá, o senhor varrendo. Senhor, quem é o Branco ali? Não sei. Aí tinha 2 garotos. Quem é o Branco? Aí ele me apontou. Aquele assim, eu fiquei olhando. Aí daqui a pouco, o Branco vem pela linha lateral do campo, com a meio do campo assim, começou a chutar a bola dali na cabeça do garoto lá do clube dele, lá na marca do pênalti. A bola, ia na cabeça do cara. Olha. Aí eu falei, tá bom. Saí dali, fui no presidente do clube, era uma junta. E quem manda no futebol não está aqui. Está lá para esqueci, Dom Pedrito, é dentista, está trabalhando, ligaram para ele, o cara veio correndo. Gordudini, gordão dentista. Não, eu queria ver a situação do Branco, como é que a gente pode fazer? O senhor está falando sério, Eu falei, claro que sim. É que esses vagabundos lá de Porto Alegre, de Grêmio de Inter, toda hora passa um trote e liga para cá que está vindo alguém comprar. Eu não vendo nada, eu dou de graça para o senhor, mas não vendo para esses vagabundos. Olha, falou assim para mim. Aquela rivalidade mesmo. Pô. Típica do Sul. Aí eu cheguei e expliquei a ele que eu podia levar ele emprestado, que a gente só podia pagar no final do ano, se ele aprovasse. Qual é o seu problema? Ele falou, senhor, meu problema é o 13º salário, eu preciso de dinheiro em dezembro. Bom, a gente vai fazer o seguinte, vamos levá-lo. Em dezembro, se ele aprovar, a gente já paga, a gente paga esse período que ele ficou, e em janeiro a gente paga a outra parte. Ele comprou ele como se fosse 80 mil, 40 e 40, mais ou menos nessa faixa. Aí fomos. Aí o Branco veio. Primeiro treino do Branco, lá nesse cemitério de carros do Exército. Deodoro. Treinador, Dino Sani. Treinador dos juniores, Lula.
E o Lula dizia que eu não ia conseguir trazer esses garotos, não, porque o time do Inter, eles tratam esses garotos a pandelola, não sei o que, não sei o que. Aí, primeiro treino, com 10 minutos, ele fez um gol. Com 15 minutos ele deu um migué que estava machucado e saiu. Aí o Dino virou, como é que está esse menino aí? Como é que é isso? Está vindo emprestado. Não, pode comprar, compra logo. Olho clínico. Aí o Nilson ligamos lá para Bagé, o presidente veio e fechou o contrato em definitivo. Foi assim que o Branco veio. Aí eu te digo que ele tem uma estrela. Você vê agora a seleção toma de 6 e é campeã. Exatamente. A seleção, gente, a sub-20, tomou de 6 da Argentina. Foi na Colômbia agora a sub-17, vai para a final com a Colômbia e ganha. Mas você também, meu amigo Tadeu Sérgio, é uma pessoa que tem estrela, porque o torcedor do Fluminense, se ele pegar a história do Fluminense, o torcedor mais jovem que não pegou o Fluminense dos anos 80, aquele Fluminense espetacular, de Branco, Tato, Jandir, René Weber também, você tem uma participação muito importante nisso. Mas teve também outros jogadores, que eu posso te dizer aqui, o goleiro Jefferson, o goleiro Ney, o goleiro Wellerson, Paulo Andrioli. Tem mais gente aí, tem muita gente. Tudo a gente... E o pessoal acha que eu sou empresário. E se eu fosse, se fosse hoje, eu estaria bilionário. E hoje você seria chamado de agente FIFA, ainda tem isso eu também. Eu trouxe para assistir um jogo do São Cristóvão com o Botafogo, o presidente do Paraná Clube, que eu representava o Paraná Clube, e o presidente do Criciúma. Quando eles falaram que, vou dar $5 mil para um garoto de juvenil, lá vão dizer que eu estou botando dinheiro no bolso. Sabe quem era? O Fenômeno. Só isso. Gente, nós estamos concluindo, né? O tempo passa, a gente nem percebe, quando o papo é bom, a gente não percebe, em nome da Previcar Proteção Veicular, tá bom? Precisou de proteção veicular? Pode contar com a Previcar, essa eu garanto. Meu amigo Tadeu Sérgio. Muito obrigado. Emocionante contar com a sua feliz, aqui. Muito feliz por ter você no hall dos grandes amigos. Poxa, para mim é um orgulho, é uma satisfação. Me sinto privilegiado. Até uma próxima. Amigos, até uma próxima. Eu tenho certeza absoluta, você vai gostar muito mesmo de acompanhar, você que é torcedor do Fluminense em especial, mas você que torceu pelos bons tempos também do futebol brasileiro. Até uma próxima.